Nós estamos compartilhando uma série, o nome desta série é Resultados. Este é um período que nós tiramos para falar coisas importantes da parte de Deus. Nas quintas-feiras nós temos destinado para treinar pessoas, ensinar pessoas com uma palavra de cura, uma palavra de libertação e uma palavra de entendimento. Nesse sentido, eu tenho certeza que se você acompanhar esta série, Deus ele vai equipar você com diversos instrumentos para que você possa crescer a cada dia mais na sua vida. Amém? Abaixa um pouquinho o fundo para mim, por favor. Marcos capítulo 4. Eu quero ler com você alguns versículos que nós estamos trabalhando nesta série. E hoje eu quero ler o versículo 5. O versículo 5, Marcos capítulo 4, versículo 5. A palavra de Deus diz assim. Eu vou ler para vocês que não vieram semana passada. Eu vou ler o texto aqui a partir do versículo 3, tá bem? E depois a gente vai até o versículo 5 em diante. O 3 diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque não era profunda. Versículo 6. Mas quando o sol raiou, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. O versículo 7, queridos, diz assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu o seu fruto. Semana passada nós falamos sobre duas ferramentas poderosas para que você possa ter resultado na sua vida. Semana passada nós falamos sobre profundidade, falamos sobre criar raízes, nós falamos sobre instrumentos que podem alterar a forma como você compreende a presença de Deus na sua vida. E esse texto aqui, queridos, em especial, o versículo 7, ele diz o seguinte: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Uma das situações que nós cristãos vivemos é não aprender a conviver com as dificuldades que se levantam contra nós ao longo da nossa vida. Nós vivemos um evangelho que tem pregado para nós que tudo aquilo que nós fazemos é fácil, que tudo aquilo que nós fazemos vai acontecer de uma hora para outra, que tudo aquilo que nós queremos vai se resolver de uma maneira tão simples, que nós mesmos não teremos que fazer nada. Então, quando alguma coisa acontece, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, nós não sabemos lidar com os espinhos. Todos nós já passamos uma fase em que tivemos que lidar com os espinhos da nossa vida. Quer seja na sua área espiritual, quando você está conversando com Deus e você quer algo de Deus e você tem falado com o Pai, e Deus então muitas vezes não te responde porque Ele tem um outro projeto, um outro pensamento, porque Deus tem uma outra coisa projetada para a sua vida. Então Deus, Ele simplesmente silencia e não responde aquilo que você quer. Aí então nós entramos em uma seara de espinhos que passa a nos agredir todos os dias, e por vezes nós olhamos para Deus e falamos com Deus, falando: Pai, eu faço tudo aquilo que o Senhor tem me pedido. Eu tenho sido uma mulher, eu tenho sido um homem que cumpre a tua palavra, que faz aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, mas mesmo assim o Senhor não me ouve, e eu continuo vivendo esta vida de sofrimento, esta vida de dificuldade, esta vida de problemas. Nós acordamos de manhã e não sabemos o que vamos fazer, porque olhamos para um lado, olhamos para o outro e encontramos espinhos. Encontramos uma vida difícil, uma vida que nos últimos tempos tem trazido mortes, tem trazido sofrimentos,
Uma das coisas com as quais nós teremos que nos acostumar de agora em diante é encontrar pessoas que vivem após pandemia, vivem uma vida amputada de pessoas que foram ceifadas das suas vidas, vivem uma estrutura familiar que foi ceifada de um emprego, de um trabalho, de um negócio que já durava anos e que morreu, deixou de existir. Todos nós passamos por isso. E quando nós começamos a enfrentar as dificuldades do dia a dia, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e só o que nós vemos são dificuldades e problemas a serem resolvidos. O que fazer quando nós fomos criados apenas aprendendo tudo posso naquele que me fortalece? O que fazer quando nós aprendemos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? O que fazer quando nós somente aprendemos que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo receberemos? Não é fácil quebrar esta situação nas nossas vidas. Não é fácil vencer este momento em que muitos de nós estamos inseridos. Os espinhos fazem parte da nossa plantação. E a primeira coisa que nós temos que aprender é que toda vez que nós plantamos, nós estamos sujeitos aos espinhos. Toda vez que Deus coloca um projeto na sua vida, toda vez que Deus, Ele entrega algo para você, e Ele manda que você are a terra, manda que você se esforce, manda que você derrame do seu suor, você tem que estar preparado para os espinhos. Porque eles vão surgir, as dificuldades vão vir. Nós não pertencemos a este lugar, nós não fomos desenvolvidos para viver aqui, porque a nossa glória está em outro lugar, quem crê nisso? Nós estamos aqui simplesmente para cumprir a regra de demonstrar para Deus que mesmo arando em terra seca, mesmo lutando contra as adversidades, mesmo enfrentando os espinhos que se levantam contra nós, nós conseguimos vencer. Nós temos que aprender isso, que toda vez que nós plantamos, surgirão espinhos, e estes espinhos, eles podem ou não atrapalhar a nossa vida. Se você aprender a passar pelos espinhos, você vai aprender a colher os melhores frutos. Porque nós sabemos que sempre que encontramos espinhos, também encontraremos frutos saborosos. Pessoas que aprendem a passar pelos espinhos, colhem os melhores frutos. Pessoas que aprendem a vencer as adversidades do dia a dia, elas conseguem transcender as dificuldades que outras pessoas não conseguem, e passam a conseguir resultados aonde outras pessoas não conseguem. É aí, meus queridos, que muitas pessoas nos dias de hoje estão em grandes dificuldades, estão atravessando grandes problemas, porém, não conseguiram passar pelos espinhos. Nós temos que aprender a passar pelos espinhos. Nós temos que aprender que, se passarmos pelos espinhos, colheremos os melhores frutos. Mas também temos que aprender mais uma coisa. Não adianta apenas colher os melhores frutos. Depois de passar por uma vida de dificuldade, depois de passar por uma vida de problemas, depois de vencer as adversidades que se levantam contra nós, é preciso fazer mais uma coisa. E essa é extremamente importante, porque o terceiro ensinamento que nós temos essa noite é que nós precisamos separar as melhores sementes para manter a nossa vida. E há um problema entre nós, há uma dificuldade entre nós, porque a nós foi prometida uma terra que emana leite e mel. Quem crê nisso? A nós foi prometida
a melhor terra, o melhor lugar. A nós foi prometido tudo que há de bom. Dessa maneira nós entendemos que quando recebemos os melhores frutos, nós precisamos comer os melhores frutos. Mas aprendemos na lei da semeadura que os melhores frutos são para plantar e não para comer. Significa que quando eu consigo uma coisa boa, eu preciso investir naquilo que eu consegui. Eu preciso trabalhar aquilo que eu estou conseguindo para que aquilo que é bom, o bom fruto que eu consegui, gere resultados na minha vida. E sabe o que nós fazemos? Quando nós encontramos um fruto saboroso, quando você está no seu melhor emprego, quando você está na melhor fase da sua vida, quando você está na melhor fase do seu casamento, quando você está na melhor fase com os seus filhos, sabe o que nós falamos? Agora eu vou desfrutar. Agora eu vou viajar, vou gastar o meu dinheiro. Agora eu vou comprar um carro bacana e eu vou desfilar por aí. Agora eu vou tirar umas férias e vou parar um pouco de trabalhar, vou colocar o pé no freio, porque eu estou colhendo os melhores frutos. Esse é o nosso problema. Porque quando nós estamos colhendo os melhores frutos, é hora de investir e não é hora de gastar. Então nós temos que entender esta situação nas nossas vidas, porque nós que somos cristãos acreditamos em milagre, mas nós que somos cristãos muitas vezes não acreditamos na lei da semeadura, que também é um milagre na nossa vida. Nós acreditamos que Deus ele vai multiplicar os peixes, mas não acreditamos que Deus nos deu capacidade de multiplicar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Nós não acreditamos que podemos pegar a melhor fase da nossa vida e fazer com que esta melhor fase, este melhor fruto, seja plantado para que a nossa família possa colher os melhores frutos. Se você está vivendo a melhor fase do seu casamento, talvez esse seja o momento de você ser exemplo para alguém. Olhar para as pessoas e as pessoas olharem para você e você investir na vida de pessoas e dizer para elas que você está vivendo a melhor fase do seu casamento, que você está vivendo a melhor fase da sua vida com o teu marido, com a tua esposa. E ser um exemplo para essas pessoas, investindo o fruto que você está recebendo para que aquelas pessoas conheçam Jesus e a partir daí elas também possam plantar, arar, colher os melhores frutos. Agora, se quando nós estamos colhendo os melhores frutos, nós simplesmente nos isolamos e deixamos as pessoas de lado, falamos, não, agora sou eu trabalhei muito, eu batalhei muito, os meus filhos estão grandes, eu agora posso fazer diversas coisas, então eu quero curtir a vida, eu quero viver a vida. E aí nós abandonamos Jesus, nós deixamos muitas vezes a nossa família de lado. E essas pessoas então, elas olham para nós e ficam babando, mas nunca vão ter a oportunidade de experimentar o fruto que você está experimentando. Esse aprendizado, queridos, é uma lei de semeadura. Mas quando nós falamos sobre a lei da semeadura, é preciso entender que ela está diretamente ligada com a lei da mordomia. E essa é uma outra coisa que nós aprendemos errado, porque quando nós falamos sobre mordomia cristã, isso não significa que Deus, ele vai entregar as coisas de bandeja para nós. Significa que eu e você somos mordomos do Senhor. E tudo aquilo que Deus nos dá também coloca sobre a gente uma responsabilidade. De modo que sempre que Deus te dá alguma coisa, Ele está dizendo, cuida, porque eu estou te entregando, eu estou te dando isso. E você precisa administrar isto com responsabilidade, você precisa administrar isso da melhor forma possível, para que outras pessoas possam experimentar. Todos nós temos que aprender essas lições, queridos. E se você aprender essas lições, você vai colher resultados na sua vida. Sabe por que muitas pessoas continuam trabalhando e não conseguem colher resultados? Porque não aprendem sobre essa lei de mordomia cristã. Sempre que nós recebemos alguma coisa, nós nos esvaímos, a gente gasta tudo, a gente perde tudo.
E olha, eu não estou falando aqui sobre finanças apenas. Não estou falando aqui sobre dinheiro apenas. Eu estou falando sobre tudo. Então, quando a gente recebe algo bom de Deus, a gente quer gastar, mas a gente não quer cuidar. O próximo ensinamento que nós aprendemos é que é preciso cuidar fervorosamente daquilo que nós ganhamos e daquilo que nós recebemos. Se Deus tem entregue alguma coisa para você, é necessário que você compreenda isso e cuide disso. Um dos problemas que nós enfrentamos é que, como nós não sabemos isso, ou muitos de nós sabemos, mas simplesmente não praticamos, acontece um problema. O problema é que Deus, Ele olha para nós e Ele percebe que estamos abrindo brechas na nossa vida para que os resultados não venham. E aí então nós entramos em um círculo de prejuízos materiais, espirituais, físicos, sentimentais, psicológicos. E quando nós olhamos para trás, quando nós começamos a olhar, nós começamos a ficar desesperados, falando, meu Deus, o que foi que eu fiz? A minha vida estava tão boa. E aí você começa a dizer, por que que eu mudei da onde eu estava? Por que que eu saí da casa que eu estava e fui para essa agora? Por que que eu saí do emprego que eu estava e fui para esse agora? Por que que eu mudei a minha forma de me comportar com a minha família? Antes estava tão bom, eu tentei mudar, agora não está dando certo. E aí Deus olha para você e diz assim, é porque você não soube aproveitar o momento dos melhores frutos. Nesse sentido, eu queria que você lesse comigo também, Romanos capítulo 5. A palavra de Deus, ela diz assim, aqui no versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando nós entramos em uma fase difícil da nossa vida, quando nós entramos em uma fase complicada da nossa vida, e aí você percebe que você deixou passar a época dos melhores frutos, é necessário entender que a tribulação pode não ser algo do diabo na sua vida. E esse é um bom ensinamento para nós. Porque pensa numa coisa que a gente fala, o diabo está me atentando, o diabo está aqui para roubar, para matar, para destruir. O ladrão veio aqui para roubar, para matar, para destruir. Então o diabo está vindo, o diabo, e a gente fala tanto diabo que esquece de falar Deus. E nós não percebemos que muitas vezes Deus olha para nós e fala, ele perdeu a medida, ela perdeu a medida. Então, eu vou deixar passar por um tempo de tribulação. Por quê? Porque o tempo de tribulação gera perseverança. Você pode dizer um glória a Deus. Não se espante com a tribulação. Não se espante com a tribulação que você está vivendo. Não se espante com esse momento de dificuldade que você está vivendo. Porque eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Toda tribulação que você tem vivido trará sobre você um novo tempo, baseado na perseverança que Deus está estabelecendo sobre você. O texto também diz, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Versículo 4. E a perseverança, um caráter aprovado. Amados, quando nós deixamos passar os melhores frutos, Deus, Ele traz a tribulação. A tribulação gera perseverança. E a perseverança faz com que o nosso caráter diante de Cristo seja aprovado. Significa que diante das dificuldades a gente começa a dar uma ré, avaliar o que aconteceu. E a partir daí o nosso caráter em relação a Deus muda. Então, se eu era uma pessoa que estava vivendo a melhor fase espiritual da minha vida, eu começo a me recordar disso, pedir perdão para Deus, e aí então eu passo a agir novamente como eu agia antes, com um caráter aprovado, selo de aprovação de Deus. Se Deus me deu algo profético, poderoso, Deus me deu condição para que eu viva bem, para que eu desenvolva a minha profissão, as minhas faculdades, e aí então eu perdi isso, joguei fora. Agora Deus estabelece tribulação, tribulação que gera perseverança,
Perseverança que faz com que eu aprove o meu caráter diante de Cristo. E ao aprovar o meu caráter diante de Cristo, eu recebo tudo de volta. Você pode dizer amém. O caráter aprovado gera esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando nós recebemos os principais frutos de Deus, quando nós aprendemos a passar pelos espinhos, nós começamos a ver algo além daquilo que nós queremos. E muitos de nós estamos na igreja buscando apenas coisas materiais. Mas Deus está o tempo todo falando que nós precisamos buscar o Espírito Santo. E é Ele quem concede todas as coisas. É Ele quem muda a nossa história e é Ele quem transforma a nossa vida. Então, se você compreender que é preciso passar pelos espinhos, porque passando pelos espinhos, eu vou colher os melhores frutos. Mas quando eu colho os melhores frutos, eu não vou comê-los agora, eu vou guardar os melhores para plantar e colher frutos sempre melhores ao longo da minha vida. Este é o segredo do resultado: investir os melhores frutos. E quando eu deixo isso passar, eu preciso compreender que nem sempre a tribulação, ela vem do inimigo. Às vezes Deus permite que você passe pela tribulação, porque passando pela tribulação, você vai encontrar a forma de renovar o seu caráter, estabelecer perseverança, esperança, e a partir daí, ver o que interessa, que é o Espírito Santo de Deus. Resultado depende de fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Pastor, mas então é fácil? Não, porque se a gente prestar atenção, geralmente nós fazemos o que está no nosso coração e não no coração de Deus. E a Bíblia diz que os projetos e os caminhos que Deus estabeleceu para nós são todos mais altos do que os nossos. Então, vamos começar a ver os projetos de Deus, para que possamos então fazer aquilo que está no coração de Deus. Se a gente fizer isso, queridos, nós vamos ter sucesso. Na próxima semana nós vamos encerrar esta série. E ao encerrar esta série, nós vamos falar sobre frutos da graça de Deus. Nós vamos falar sobre a semente que é plantada em boa terra. E vamos aprender como fazer com que esta semente gere não coisas materiais, mas milagres poderosos na sua vida. E aí então, nós vamos selar esta série, orando e consagrando a nossa vida a Deus. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você, para que Deus continue gerando resultados na sua vida, para que Deus continue gerando coisas poderosas na sua vida. Aleluia. Aleluia. Gente, é tão bom quando a gente vê crianças louvando a Deus, não é verdade? Eu fico muito feliz. Quais os resultados que você espera de Deus? O que é que você tem buscado do Espírito Santo? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você imaginasse frutos. Eu queria que você imaginasse frutos deliciosos. Quem sabe a fruta que você mais gosta. E agora que você está imaginando isso, eu gostaria que ao mesmo tempo você percebesse que dos seus lados aí, enquanto você caminha para colher estes frutos, estão surgindo diversos espinhos, diversas dificuldades na sua vida. Esses espinhos eu vou chamar de dor. Esses espinhos eu vou chamar de bloqueios. Esses espinhos eu vou chamar de dificuldades impostas
para que o seu resultado não venha. Mas ao mesmo tempo, eu quero que você se esforce agora, e ao mesmo tempo em que você vê esses espinhos, eu quero que você veja, por favor, a glória de Deus sendo manifestada sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem as suas vestes, e as suas vestes elas cobrem toda a terra, então você está coberto pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo em que você caminha em um campo verdejante, e você enfrenta os espinhos que muitas vezes têm atacado você, têm gerado dor em você, mais à frente você pode ver Jesus, estender as suas mãos para Ele e dizer: Jesus, eis-me aqui, Senhor. E neste exato momento em que você declara isso para Deus, Deus estende a mão para você e te entrega os melhores frutos da sua vida. Santo Deus, eterno Pai, diante da Tua presença nós oramos, crendo, ó Pai, que a Tua glória é derramada sobre nós. Espírito Santo, eu oro para que em nome de Jesus, todo espinho que tem sido lançado sobre a vida dos Teus filhos e sobre a minha vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Meu Deus, quebra todo bloqueio, quebra toda dificuldade, todo problema, todo impedimento, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, que isso saia agora. Papai, nos dá um tempo novo, nos dá um tempo de glória, nos dá um tempo de bênçãos. Espírito Santo, em nome de Jesus, derrama sobre nós um tempo novo, um tempo para colher os melhores frutos e aproveitar os melhores frutos, guardando sementes saudáveis, para que os melhores frutos nunca deixem de brotar na nossa vida. Espírito Santo, eu oro para que em nome de Jesus, neste momento o Senhor esteja plantando uma semente no coração das tuas filhas e dos teus filhos, e agora gera e faz brotar milagres, 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 em nome de Jesus. Santo Deus, eu creio em um tempo novo, eu creio na renovação espiritual, eu creio em uma nova energia em todos nós, e eu creio que nesta noite o Senhor nos renova poderosamente, para que em nome de Jesus a gente saia daqui fortificado pela graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo vem, Espírito Santo nos toca, Espírito Santo nos abençoa, Espírito Santo fala conosco, Espírito Santo enche-nos com a Tua glória e nos dá autoridade para experimentar o melhor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor. Até chamar, aleluia, chamar mais uma vez, Santo Deus. Glória, glória, glória a Deus. Cele essa palavra com uma oração. Cele essa palavra declarando isso ao Espírito Santo. Cele isso hoje em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, Brota os melhores frutos, que seja em nome de Jesus. Vem derramar o Seu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o Seu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o Seu Espírito.
Glória a Deus. Mais uma Aleluia. vez. Nesta mesma unção, neste mesmo Espírito, eu quero convidar você a abençoar a nossa igreja. Eu quero convidar você a ser abençoado por meio também das ofertas. Nós estamos neste lugar e honramos os nossos compromissos. Queremos cumprir com tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. A nossa igreja, ela precisa de muitas reformas ainda. Precisamos terminar as nossas salas. Precisamos fazer coisas grandiosas aqui. Nós precisamos de você. Por isso, se você pode, só se você pode, eu quero convidar você a abençoar a nossa igreja por meio da sua oferta. Amém? Esse é um tempo poderoso, queridos, e nós temos vivido um tempo de trocas. E nós aqui não fazemos trocas. Então, eu não vou dizer para você que se você ofertar, Deus vai te dar um emprego. Não vou dizer para você que se você ofertar, Deus vai multiplicar o seu dízimo e a sua oferta, porque não é assim. Mas eu posso dizer a você que se você cumprir esse mandamento, Deus vai ficar muito feliz com você, porque através de você muitas outras pessoas poderão ser abençoadas. Sua igreja vai crescer, esse espaço vai crescer, o conforto vai melhorar e nós vamos poder ter mais pessoas aqui, amém? Eu quero orar pela sua vida e eu quero orar para que Deus te abençoe neste momento financeiramente. Santo Deus e eterno Pai, nós oramos, crendo, Espírito Santo, que a sua graça está em nós. E Pai, eu oro pela vida dos teus filhos, oro pela minha vida também. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra a porta de emprego agora para quem está desempregado. Pai, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor abra um negócio, uma porta de negócios para aqueles que são empreendedores, estão atravessando dificuldades. Pai, eu oro por todas as pessoas que de alguma forma precisam sobreviver e estão passando dificuldade. Espírito Santo, que em nome de Jesus, que nada falte na nossa casa, que não falte o alimento, que não falte nada, Deus, que haja prosperidade na nossa casa. Nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, crescer em espírito e em verdade, sem nenhuma usura, com humildade, para que em nome de Jesus, só o seu nome seja honrado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Por favor, saia do seu lugar e oferte em nome de Jesus. Amém? Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Glória. Santo, santo é o Senhor. Que Deus multiplique. Que Deus traga cada vez mais bênçãos. Que Deus coloque felicidade no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, sábado que vem, nós estaremos reunidos aqui com um evento chamado Free Hands. É um departamento novo que nós estamos orando já há muito tempo aqui na igreja. E amados, estará aqui o pastor Vitor Brito, ministrando sobre as nossas vidas. A banda da igreja missionária estará aqui, abençoando as nossas vidas. E eu tenho certeza que vai ser um tempo profético. Você crê nisso, querido? Amém? Então eu queria pedir a você, venha aqui no próximo sábado. Amém? Venha no próximo sábado, venha animado, porque a gente vai cantar, a gente vai pular na presença de Deus, seremos cheios da glória do Espírito Santo. Muitas coisas boas vão acontecer no sábado e eu conto com a sua presença. Amém? No domingo, às 7 horas, no sábado, às 8 horas, nós estaremos aqui. Então, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor leve você para a sua casa abençoado, e que você possa voltar para que nós possamos selar esta mensagem na próxima semana. Aplauda ao Senhor, está encerrado.